Meu nome é Luiz Fernando, tenho 52 anos e há mais de 30 rodo as estradas do Brasil, levando cargas de norte a sul. Já vi muita coisa nessa vida. Acidentes terríveis, pessoas desesperadas, animais no meio da pista, mas nenhuma experiência se compara ao que vivi naquela madrugada na BR-262, atravessando um trecho pouco movimentado entre Minas Gerais e Espírito Santo. Era uma viagem comum, pelo menos no começo. Eu carregava uma remessa de madeira serrada e meu destino era uma cidade no interior do Espírito Santo. Saí de Belo Horizonte no final da tarde e, como sempre faço, calculei que atravessaria o trecho mais perigoso da estrada já de madrugada, quando o trânsito é mais leve. Só que aquele trecho não é só conhecido pelos assaltos. Ele também tem uma fama antiga, uma lenda que muitos caminhoneiros evitam comentar, como se falar dela fosse atrair coisa ruim. A estrada estava vazia, nem um carro na frente, nem atrás. O rádio estava desligado e só se ouvia o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Era perto das 2h30 da manhã quando comecei a sentir algo estranho. A temperatura dentro da cabine caiu de forma absurda. Mesmo com o ar-condicionado desligado, parecia que alguém abriu um freezer dentro do caminhão. Olhei para os retrovisores. Nada. Só o vazio da estrada. Foi quando, no acostamento, avistei uma figura. Um homem. Estava parado, de costas, com um terno preto antigo, meio puído, como se fosse de décadas passadas. Ele estava com o polegar esticado, pedindo carona. Aquilo já era estranho. Quem diabos estaria naquele trecho, naquela hora, no meio do nada? Contra meu instinto, algo me fez reduzir. Nem sei explicar por quê. Talvez aquele senso de humanidade, talvez algo mais. Parei o caminhão, destravei a porta do passageiro e, sem olhar diretamente, disse: "Sobe aí, parceiro. Tá perigoso ficar sozinho na estrada." O homem entrou devagar. Seu rosto era pálido. Muito pálido. Parecia quase cinza, como quem não vê o sol há anos. Ele não disse uma palavra, só olhou para frente. Fechei a porta e segui viagem, tentando puxar conversa. "Tá indo para onde, amigo?" Silêncio absoluto. O cara não respondeu. Apenas ficou imóvel, olhando fixamente para frente. O cheiro dentro da cabine mudou. Era um cheiro forte, de terra molhada, misturada com algo podre. A cada quilômetro que eu percorria, aquele cheiro ficava mais forte, mais sufocante. O clima ficou tão pesado que minha mão começou a suar no volante. Resolvi olhar de canto para o rosto dele. Foi nesse momento que eu percebi, ele não tinha sombra, nem reflexo no espelho lateral. A luz da cabine estava acesa, mas a sombra dele simplesmente não existia. Meu coração disparou. O instinto gritava: "Isso não é normal, isso não é gente." Mas eu tentava me acalmar, dizendo para mim mesmo que era coisa da minha cabeça, que era cansaço, estresse. Mas o pior ainda estava por vir. Uns 10 minutos depois, percebi que a estrada começou a mudar. Era como se eu não reconhecesse mais aquele trecho, mesmo tendo passado por ele dezenas de vezes. As placas sumiram, a sinalização de pista desapareceu, as luzes, os postes, tudo simplesmente deixou de existir. Só havia um breu total, além dos faróis do caminhão. O asfalto começou a se transformar. As rachaduras eram mais profundas. Buracos enormes surgiam do nada e as margens da estrada estavam tomadas por uma vegetação estranha. Árvores tortas, secas, que pareciam se mexer. E entre elas, olhos. Muitos olhos me observando. Era como se eu tivesse entrado em outro lugar. Uma dimensão paralela, uma estrada que não pertencia mais ao nosso mundo. Foi quando ouvi, pela primeira vez, a voz do homem. Ele olhou lentamente para mim, virou o rosto como se os ossos estalassem e disse com uma voz grave, rouca, quase gutural: "Você não deveria ter parado, agora é tarde." Meu sangue gelou. Tentei reagir, pisar no freio, mas o pedal estava travado. O acelerador também. O caminhão parecia não me obedecer mais.
E pior, o painel começou a piscar, as luzes se apagavam e acendiam sozinhas, e o rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo uma estática horrível misturada com sussurros em uma língua que eu nunca ouvi na vida. O homem começou a rir, uma risada seca, vazia, desumana, seu rosto, Deus me livre de lembrar. Os olhos começaram a escurecer como se o branco dos olhos fosse engolido pela pupila. E então a pele dele começou a rachar como barro seco expondo algo negro por baixo, como se ele não fosse feito de carne, mas de sombra, de alguma coisa que não pertence a esse mundo. Eu gritava, orava, pedi a Deus, clamei, gritei o nome de Jesus várias vezes, mas parecia que minha voz não tinha som. A boca se movia, mas o som não saía. Do lado de fora, vi figuras caminhando na beira da estrada. Eram sombras humanas, mas completamente deformadas. Alguns rastejavam, outros andavam em 4 patas. E outros simplesmente flutuavam, todos olhando para mim, todos vindo em minha direção. As árvores balançavam sem vento, e lá no fundo ouvi um grito que não era de um ser humano, era algo mais... algo que fazia meu osso tremer. O homem virou-se mais uma vez para mim e disse, "Você viu demais, agora você pertence a essa estrada." Desesperado, fiz a única coisa que me veio à cabeça. Fechei os olhos e gritei com toda a força da minha alma, "Jesus, me salva! Jesus, me tira daqui!" Nesse instante, ouvi um estrondo, uma explosão tão forte que parecia que tudo tinha sido engolido. Quando abri os olhos, a estrada estava normal. Tudo voltou. As placas estavam lá, o asfalto perfeito, as árvores normais. Olhei para o banco do passageiro, vazio, como se nunca tivesse tido ninguém lá. Encostei o caminhão no acostamento e desci. Caí de joelhos no chão. Tremia tanto que mal conseguia respirar. Chorei como uma criança. Levei quase 20 minutos para conseguir entrar na cabine de novo. Quando cheguei no posto mais próximo, contei o que aconteceu para um frentista antigo que me olhou sério e disse, "Você passou pelo trecho do quilômetro morto. Já ouvi 3 ou 4 motoristas falarem de um homem de terno pedindo carona nesse lugar. E todos dizem que a estrada muda, que eles veem coisas. Só que nem todo mundo volta. Teve gente que nunca mais apareceu depois de passar por lá. Desde aquele dia, eu nunca mais dirijo de madrugada naquele trecho. E te digo uma coisa, tem coisa na estrada que a gente não entende. E às vezes é melhor nem tentar entender. Só respeitar e orar muito antes de cada viagem, porque tem estrada que leva a lugares de onde nem todo mundo volta."